Acho que seu som está desligado. Tudo bem, Toledo. É, Tudo bem, e boa, você? Obrigado melhor pelo assim. convite mais uma vez. Parabéns, Ardor. Obrigado, obrigado. Ó, o Adorno, para quem não sabe, está mal informado, soltou no começo dessa semana, na segunda-feira, junto com o Flávio Dino. Só que o Adorno soltou uma coisa de verdade, né? Não foi um plano ensaiado, foi um trabalho. Ele vai contar para a gente os detalhes. Eu sei que foi demorado, foi um investimento que demorou para maturar, que é um documentário chamado A Cidade Dominada, que conta a história do domínio da cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, alguns anos atrás, numa operação que envolveu aí 4 dezenas de bandidos. Adorno, me pedem para a gente, antes de mais nada, soltar o trailer do documentário, e daí você já sai falando. Terminou o trailer, você já pode começar a contar como é que foi a história desse documentário. Por favor, Vamos lá. roda o trailer aí, Letícia. Como fazer o crime perfeito? Aqui, por meses, dezenas de homens pensaram nisso. Nós taca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias. Aí começou um monte de tiro, bomba, pessoal correndo, uma loucura. Base do Baep, Araçatuba, atacada com tiro de fuzil. Todo mundo me mandando vídeo. Eu fiz uma barreira com gente. Só que voava de dinheiro. Tem 100 milhões esperando por nós. A fita vai ser 1000 graus. Aí eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, e o mar? Já devia estar em cima do carro. Caminhonete branca, saiu aqui, eu tava no teto. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Mas quase ninguém sabe que o plano não deu certo. Alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Eu efetuei um disparo e eu consegui neutralizar esse marginal. Tô de pneu, irmão. Vamos embora. Levanta o drone e vamos embora. O documentário Cidade Dominada já está disponível, com exclusividade no UOL Prime. Muito bom, Adorno. Conta pra gente o que aconteceu e como é que você foi parar lá em Araçatuba, o que você fez? Pois é, eu tô nessa história desde agosto do ano passado, assim que eu cheguei no UOL, para minha segunda passagem aqui no UOL. A gente recebeu a missão de fazer um documentário sobre domínio de cidade, que a gente entendia até então como novo cangaço. E aí eu fiz uma listagem grande, eu listei todos os crimes desse tipo que aconteceram no Brasil. E aí eu achei uma história em Araçatuba, uma história que estava muito mal contada, que tudo estava sob sigilo. Então eu fui uma primeira vez para Araçatuba, conversei com várias pessoas que foram afetadas por esse crime. Pra você ter uma ideia, são 15 pessoas que foram feitas de refém, foram feitas reféns. Eu conversei com as 15 pessoas. No final, na hora de gravar, eu saí de São Paulo com 7 pessoas confirmadas para gravar. Das 7, só uma realmente gravou. As outras eu consegui encontrar e convencer elas ali na hora, durante as semanas que eu fiquei em Araçatuba. Mas Araçatuba, o que me chamou a atenção é que a história começa semanas antes do crime. Semanas antes do crime, 2 meses mais precisamente antes do crime, o Walter Megli, que era um tenente aposentado, que é um CAC, um colecionador, atirador e caçador, autorizado pelo Exército Brasileiro a portar armas de grosso calibre, inclusive, ele costuma dar aula de tiros com mira óptica para policiais da região. E 2 meses antes, ele deu uma aula para alguns policiais do BAEP de Araçatuba. Na época, ele disse que conheceu alguns policiais, inclusive ali naquela ocasião, que ele estava treinando esses policiais. Na saída dos policiais da chácara onde foi feito o treinamento, ele foi questionado por um capitão. Falou, olha, a gente tem uma expectativa, tem uma previsão de que vai vir um bando aí de novo cangaço, de domínio de cidade, de alguma região aqui próxima. E Araçatuba pode ser um alvo, porque Araçatuba tem um Serete. O Serete é um compartimento do Banco do Brasil, que ele organiza, ele recebe todo o dinheiro de todos os bancos, de todas as cidades das regiões próximas, e aí ele redistribui esse dinheiro para os bancos das outras cidades. E aí eles falaram, olha, pode ser que aconteça aqui em Araçatuba. Se acontecer, a gente pode te acionar? Eu falei, não, tranquilo, pode acionar.
essa história toda eu estava lendo no documento, depois de eu ter voltado já para São Paulo, porque uma fonte, que esse documento está em sigilo, uma fonte confiou em mim e me deu toda a investigação sob sigilo, e eu li aquilo e falei, isso aqui não é possível que tenha acontecido. Porque era uma história realmente de filme, era um policial que assim quando começou o ataque, Um ele recebe a ex-policial, na liga, verdade, um né? ex-policial, um policial aposentado, né, policial da reserva, tecnicamente falando, ele recebe a ligação desse mesmo capitão que ele tinha treinado 2 meses antes e fala, olha, a cidade está atacada, você pode receber a gente, você pode ajudar a gente? Ele, não, vou agora. E aí eles Explica uma marcam um coisa, encontro. desculpa, Adorno, é que a tática dos bandidos é atacar primeiro a polícia, para deixar ela encurralada, é isso? Isso é uma norma praticamente deles, e é uma das coisas que estabelece o que é um domínio de cidade. Eles atacam primeiro as bases da polícia, justamente para que a polícia não tenha uma pronta resposta, uma resposta rápida, para que eles consigam ter tempo suficiente para colocar o plano em prática. Então, nesse caso de Araçatuba, eles atacaram os 2 batalhões da cidade, o BAEP e a 12ª Companhia, e tanto que demorou para os policiais conseguirem sair. Os policiais se Quer dizer, dividiram daí em o 3 chefe da equipes. polícia, o capitão, liga pro aposentado e fala: ajuda aqui, porque meus policiais estão encurralados, é isso? Exato, porque na verdade a estratégia é tão boa, do ponto de vista, obviamente não é boa, mas do ponto de vista do planejamento, que eles pensam, a gente vai atacar na madrugada de domingo para segunda. Por quê? Porque naquele momento a cidade de Araçatuba inteira só tinha 14 policiais em atividade. Não tinha mais nada do que isso. Eles estavam E entrando em quantos bandidos eram? 39 39. criminosos. Então eles ligam não só para o policial aposentado, mas eles ligam também para todos os policiais da região que estavam de folga. Então, no meio ali do ataque, se somaram 66 policiais que estavam de folga, viraram 80 policiais contra 39 criminosos. Mas aí o caos já estava feito, assim. Então, a partir desse momento que o Walter é acionado, ele combina com o capitão, uma escola. Fala, ó, o ponto de encontro da gente vai ser numa escola tal. E aí ele vai em direção a essa escola. Quando ele chega numa van, aquela van, a loja van, ele estaciona o carro dele e aí ele vai andando, porque não dava mais para andar com o carro, porque tinha carros queimados na cidade, tinha barricada, tinha criminoso por todo lado. E ele estava vestido como um dos criminosos, ele se camuflou, se colocou todo de preto, também com uma arma de longo alcance, e ele foi andando no meio do centro da cidade, chegou num determinado local, um museu Se velho, passando por um criminoso. chegando no local, ele Perigo, fala, hein? olha, não dá para eu chegar na escola. E aí ele não consegue mais contatar o capitão, que provavelmente estava participando do tiroteio também. E aí ele se esconde atrás de uma mureta pequena, assim, que tinha no museu. O museu, ele é aberto e ele tem muita árvore e pouca iluminação. E ele tem um museu com algumas frestas longas, assim. Ele se agachou, ele ficou deitado, e aí ele viu a movimentação de alguns criminosos e alguns criminosos levando alguns reféns. Então, ali daquele momento, ele viu um criminoso com 2 reféns e ele deu o primeiro disparo. E aí ele matou o primeiro criminoso. Depois ele viu um outro criminoso com 4 reféns e deu um segundo disparo. Depois desse momento, ele conseguiu ainda chamar 6 reféns para perto dele. Os reféns que ficaram ali próximos, ele conseguiu chamar esses 6 reféns. Eu conversei também com esses 6 reféns, mas eles não toparam da entrevista por medo. E ele consegue pegar esses reféns, liberar esses reféns, ele deixa os reféns com ele umas 2 horas, depois de um tempo ele libera esses reféns, e aí vem as carreatas dos criminosos para resgatar os caras que foram baleados. Quando um dos criminosos, um terceiro criminoso, desce da caminhonete para pegar o segundo que tinha sido baleado pelo Walter, ele também atinge esse terceiro criminoso. Esse terceiro criminoso é baleado no braço, não morreu e está hoje preso em Piracicaba. Ele deu 3 tiros.
acertou os três, matou um, feriu dois e acabou com a festa, é isso? Matou dois e feriu um. Matou os dois primeiros e feriu o terceiro. E aí, nesse momento, os criminosos começam a discutir pelo rádio comunicador que eles usavam, e a Polícia Federal conseguiu captar a onda sonora desse áudio, desse rádio que eles estavam usando. E aí eles começam a discutir, porque eles tinham combinado de subir o drone. Subir o drone era um código para falar, olha, acabou o assalto está bem feito, vamos subir o drone para olhar de onde está vindo a polícia, para a gente escolher a melhor rota de fuga. E aí eles começam a pedir para subir o drone de maneira antecipada. Quando isso acontece, os caras começam a discutir. Pô, mas já vai subir o drone? Ainda não tá certo e tal, não sei o quê. Cara, não, o cara tá baleado aqui, o parceiro tá baleado aqui, vamos embora. E aí é nesse momento que os caras colocam os reféns como escudo humano sobre os carros e saem disparada. Adorno, eu não quero contar a história inteira, porque eu quero que a pessoa assista. Quem ainda não assistiu, vá lá e assista o documentário, porque você está contando super bem a história, mas é incrível você assistir isso que o Adorno está falando. Eu vou trazer aqui para pedir para colocar na tela também a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dá para colocar 4 ao mesmo tempo, não? Porque a Samira também assistiu ao documentário. Eu quero ouvir a opinião da Samira sobre o que ela achou. Oi, Toledo, Thales, Adorno, parabéns. Eu fiquei muito impressionada. Enfim, foi para todo mundo que está nos acompanhando. Eu confesso, Toledo, que eu até mandei uma mensagem para o Adorno ontem, porque é tão cinematográfico tudo, e a história é tão curiosa, é tudo tão interessante, que tem alguns momentos, ele contando agora, tem inclusive coisas que não estão, né, no vídeo. Que você não acredita que tudo isso aconteceu mesmo de verdade. Também não quero dar spoiler, mas o policial da reserva que chega e salva a noite, porque os próprios policiais que estavam no horário de trabalho e os que chegam depois não conseguem chegar na praça onde está acontecendo o roubo. É o policial da reserva que consegue tudo. E desculpa, eu vou ter que falar dessa história, que foi uma que me chamou muito a atenção, que é que o Brasil não é para amadores, que é um garoto que vai vendo que tem vários celulares presos a um dispositivo espalhados pela cidade e resolve roubar os celulares. E aí, enfim, aí ele descobre que o celular está preso numa bomba, a bomba explode e ele perde os 2 pés. É uma história realmente... É o ladrão roubando o ladrão. Assim, é tudo tão assim. O Brasil não é para amadores, né? Essa é uma história, enfim, é impressionante o documentário. E ele tem uma vantagem de você não precisa saber de nada a priori, né? Ele te conta a história inteira, do começo ao fim. Ela é cronológico, muito didático e com tensão. Tem um arco dramático, tem surpresa, tem notícia, tem muita novidade, enfim. Adorno, muito parabéns para essa história. Bom, o nosso tempo corre, urge. Coisa para Então, prêmio. eu também acho. Se eu estivesse no júri, já teria premiado. Mas, Samira, esse caso de Araçatuba não é um caso único, né? A gente espera, inclusive, que o Adorno nos traga outras reconstituições de outros lugares, talvez, né? Que dá para fazer, ou o que poderia ser feito e não está sendo feita, ou esse é um tipo de crime que, de alguma maneira, a polícia aprendeu a lidar? Não. Acho que definitivamente não, Toledo. Acho que a polícia não sabe lidar. Enfim, acho que os números estão aí, mostram isso, né? A dificuldade que as autoridades policiais têm de enfrentar situações como essa. Eu acho que tem, de um lado, uma profissionalização cada vez maior do crime. E aí, enfim, quem assistiu o documentário divulgado ontem pelo UOL, né, que foi produzido pelo Adorno, vai ver como existe um forte vínculo desses criminosos com o PCC. Então, não são ladrões de banco comuns, né? É um modelo altamente especializado, em que cada um tem um nível, né? Tem uma função muito específica dentro desse crime, altamente especializado, com muita tecnologia, com armas de grosso calibre, com um tipo de planejamento que desafia muito as autoridades, né?
E é algo que não está restrito ao Sudeste, né? Hoje a gente tem roubos desse tipo em diferentes partes do país. Até esses dias eu li uma dissertação de mestrado de um policial no Pará que analisava essa ideia do novo cangaço lá. Então, como esses crimes têm se tornado... Enfim, inclusive a gente tem uma série, né, que foi divulgada recentemente, que fala um pouco sobre isso na Amazon, sobre esse nível de especialização. E aí, de um lado, a gente tem as forças policiais, que, enfim, muitas vezes lidam com um elemento surpresa. Então, o Adorno, até uma coisa que eu fiquei curiosa, Adorno, a Pode inteligência da perguntar. polícia, a inteligência da polícia não previu que aquele crime podia acontecer ali, porque assim, eu imagino que nas escutas, o Ministério Público, o GAECO, por exemplo, que é a unidade do Ministério Público que monitora grupos criminosos, não existia uma perspectiva. Você fala um pouco, né, que esse policial aposentado que participou, no final das contas, da operação, ele sabia que isso podia acontecer. Mas, assim, houve alguma falha? Porque, assim, 40 criminosos invadindo uma cidade, parando a cidade, e a inteligência não sabia? Sabia, sabia. Sabia, mas não sabia a data. E erraram a data. Porque semanas antes, policiais foram colocados sobre prédios do centro ali da Araçatuba. Snipers foram colocados sobre os prédios, esperando que o bando entrasse, assim. Porque o bando, quando ele entra, ele não é tão imperceptível assim, não é tão imperceptível. Eu, por exemplo, fiquei num hotel com a equipe do UOL, que o gerente do hotel jura para mim que tinha lá pelo menos 20 criminosos que ficaram ali durante 6 meses. E eu, inclusive, acabei entrevistando o gerente do hotel, mas a gente acabou não colocando no ar, porque ele falava de coisas muito divisões ali que poderiam identificá-lo, e a gente acabou optando por não colocar no ar para não prejudicar a vida dele mesmo. Mas tinha uma previsão, tanto que esse capitão não conhecia, no primeiro momento, o Walter a fundo para falar, olha, vou ligar para um amigo. Era um colega de farda, que eles chamam de irmão de farda, mas eles sabiam que estava para acontecer. Tanto que eles sabiam também depois os próximos passos, porque parte desse bando teria algum envolvimento já em outro crime que aconteceu depois em Santa Catarina, que não foi o de Criciúma, foi um que a polícia conseguiu interceptar antes, e tinha algum envolvimento com o de Varginha, que acabou, os criminosos, quando chegaram lá, a Polícia Rodoviária Federal acabou executando todo mundo na chácara antes deles irem para o crime. Mas eles têm esse monitoramento. Eles sabem quem são os caras, eles sabem quem são os caras que estão na rua e que são os principais cabeças dessas atividades, mas eles não sabem como lidar. Eles não sabem como lidar, a não ser da maneira ostensiva. A maneira investigativa desse tipo de crime ainda requer muita tecnologia, ainda requer muito esforço, empenho, pessoal mesmo, porque são poucos os policiais investigativos que têm tempo, inclusive, e equipe para ficar atrás disso. Então, assim como no restante da segurança pública do país, a polícia prefere agir de maneira ostensiva do que de maneira investigativa. Mas, Adorno, eles colocaram os snipers no teto de alguns prédios, esperando os caras em alguns dias, mas no final de semana resolveram tirar uma folga. Pois é. É o Brasil. Numa a gente cidade ri, que mas tem devia estar prisão. chorando. Não, e numa cidade que tem prisão, né, gente? Não é uma cidade qualquer. Sim, a cidade que tem BAEP, que é um batalhão especial da Polícia Militar, não é Como uma diria coisa Manuel qualquer. Bandeira, tão Brasil. Agora, Adorno, já tá, a Bárbara Rezende Magalhães disse que já está torcendo para você no Oscar de 2024, mas desejam um destino melhor do que o da Fernanda Montenegro, que perdeu, né? Agora, Adorno, como é que você achou o Walter, esse personagem que é o personagem central da história? Porque se não fosse ele, o assalto teria dado lucro e não prejuízo, como deu, não foi isso? Pois é, exatamente. Eu criei, na verdade, uma relação de meses, assim. Foi talvez a fonte mais difícil que eu tenha conseguido convencer a falar comigo antes de gravar, de falar mesmo.
Porque eu fui para Araçatuba uma vez, consegui conversar com uma fonte, a fonte me deu a investigação que estava sob sigilo. Voltei para São Paulo e esmiucei toda a investigação. Dentro dessa investigação tinha o depoimento do Walter, contando o que aconteceu a partir da parte dele, do ponto de vista dele, só que também tinha o ponto da Polícia Federal e de outros policiais que confirmavam que aquilo era verdade. Quer dizer, não é Então, a só o partir... gogó do Walter, Não, você checou a história com outros policiais, inclusive da Polícia Federal, que são rivais, digamos assim, da Polícia Militar. exato. Inclusive, depois o Walter criou até uma amizade com o delegado que está à frente da investigação da Polícia Federal. Eles têm um bom relacionamento, inclusive, depois disso. Então, ali tinha os dados dele. Eu conversei, tive uma primeira conversa com ele só faltou me matar, talvez, ou me xingar, enfim. Ele ficou muito bravo de eu ter conversado com ele. Depois, com o tempo, ele foi meio que me pesquisando. E aí ele começou a me mandar uns áudios, assim, olha, te admiro muito, você faz um trabalho corajoso, mas você tem que saber que o policial que está na rua, ele não está aí para matar, ele é um cara que é como você, como eu, você tem que deixar esse negócio de racismo de lado, não existe esse negócio de racismo. Veja aí o Heraldo Pereira, qual que é o nome do repórter da Globo? Enfim, veja aí um repórter da Heraldo Pereira, tá aí e você não precisa disso, blá, 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 blá. E eu fiquei impressionado porque ele tinha informações sobre a minha vida que se eu pesquisar no Google, eu não vou achar. Mas ele gostou de mim de um certo modo. Ele viu muitas das reportagens que eu fiz também sobre crime organizado, sobre a ligação do PCC com a máfia italiana, sobre os documentários que eu fiz sobre o PCC também. Então ele criou ali uma relação de respeito, depois de uns 3 meses. E aí, em determinado momento, eu falei, olha, eu vou para Araçatuba, vamos tomar um café pelo menos, para a gente se conhecer e tal. Ele, não vou. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu cheguei na Polícia Militar, questionei qual era a condição dele, porque no meio da investigação, ele pediu à Polícia Militar um ato de bravura, que terminaria numa promoção, e aí terminaria, no final, a uma compensação financeira, inclusive. E aí eu falei para ele, olha, eu até entendo tudo que você fez, tudo que você arriscou, mas aparentemente a PM não avalia da mesma maneira, porque eles recusaram a sua promoção. E se você ficar quieto, essa promoção vai para o ralo de vez. Então ele começou a pensar, no primeiro momento ele ficou bravo de novo, mas aí eu cheguei e falei, ó, tô indo para Araçatuba. E aí ele falou, vai ficar de qual dia a qual dia? Eu falei, o dia, ele falou, no último dia a gente vai se ver. Beleza, fiz todo o trabalho e no último dia ele chegou em mim e falou, vou gravar, Deus falou para mim que, para confirmar, Deus confirmou para mim que eu podia dar essa entrevista para você. Como é que você fez para convencer Deus a convencer ele, Adorno? Eu acho que eu estou sofrendo muito com o Corinthians, e aí ele falou, vou dar essa aí pro Adorno. Mas Adorno, por que a PM não quis premiá-lo? Flamengo, você premiado, já. Ele até falou para mim na hora, ele falou, olha, eu até falei, a gente não precisa te identificar, você está numa situação de risco. Ele, não, tenho medo de bandido não, mas você mostrando o rosto. E eu falei, sim, senhor. Muito bom. Mas aí, agora vocês vão lá e assistam. Mas não, calma, eu quero saber mais uma coisa, Toledo, já que a gente está aqui por favor. detalhe, as informações privilegiadas que não estão contadas. Por que a PM negou? Porque eu faço a mesma leitura que o Toledo, assistindo, bom, se não fosse esse policial da reserva, o bando tinha levado a grana toda. Então, assim, me parece que a Polícia Militar devia fazer uma estátua na cidade pro Walter. E por que negaram a promoção dele pro Bravura? Porque é isso, você vai incentivar o outro policial a tentar ser herói. Nesse caso, deu certo. O
O Walter acertou 2 criminosos, matou 2 criminosos, atingiu um terceiro criminoso e aliviou a vida daqueles reféns que estavam sob o poder daqueles criminosos. Mas podia ter dado errado. Ele deu tiros no escuro, à noite. Tudo bem, ele é capacitado, ele é um cara que há anos treina tiro, mas ele podia dar errado. Como E deu quando com a gente... Adriana Carinja aqui em São Paulo algumas décadas atrás, uma situação muito parecida. Ela era refém, um policial atirou, a bala entrou, né, no bandido, saiu e pegou ela e matou ela também. E tem aquele outros... do ônibus E ele 174 explica, no né? Rio. O Walter explica como é que ele tinha que esperar o cara ficar para trás do bandido, porque a bala falou, a bala não volta, não é isso? Isso mesmo. Só que, e aí, além disso, você olha outros crimes que aconteceram semelhantes na própria região ali, por exemplo, em Ourinhos os caras conseguiram levar 53 milhões de reais, muito próxima da data. E eles também fizeram reféns de escudo humano. Só que sem a chegada da polícia e sem o enfrentamento ostensivo da polícia, nenhum refém morreu. Os criminosos conseguiram levar o dinheiro, foi uma coisa muito ruim, porque eles conseguiram 100% do plano ser feito ali, eles conseguiram o objetivo deles, mas ninguém morreu. No caso de Araçatuba, eles não conseguiram terminar o plano, mas 2 inocentes morreram. Não dá para colocar nas costas do Walter que isso é uma consequência do ato dele. Mas um dos caras que morreu, o Márcio, que era um professor de educação física de 34 anos, ele foi colocado no capô do carro de um dos criminosos e ele foi baleado, ao que tudo indica, pelos próprios policiais durante o tiroteio. Porque pelo laudo cadavérico do corpo dele, não teria como os criminosos de dentro do carro, no meio da fuga, durante o tiroteio, tirar a arma para fora e mirar no capô e atirar 10 vezes nele. Os policiais que estavam ali nesse enfrentamento, eles estavam sendo chefiados naquele cruzamento por um então aspirante oficial, que hoje é primeiro-tenente. Então, assim, uma pessoa morreu, houve um erro ali, mas é igual o próprio tio desse rapaz que, eu não vou falar, né? Não posso falar, né? Mas, enfim, dá para entender melhor essa história assistindo. Chega, vamos assistir lá, porque já contamos demais aqui, já demos spoiler demais, tem muita história muito boa para vocês assistirem, é uma tragédia, mas é uma tragédia muito bem contada e documentada, não tem nada que ali não esteja demonstrado e provado. Antes da gente terminar, a gente só tem mais 1 minuto, Samira, o que você achou do plano do Flávio Dino? De falar disso? Vamos lá. Eu A acho gente que o estende o plano. programa um pouquinho. Não, vamos lá. Não, acho que, enfim, acho que é importante que o governo federal, Toledo, tenha algum tipo de ação voltada ao enfrentamento do crime organizado. Acho que o documentário divulgado ontem mostra o poderio bélico, o tipo de planejamento e a força que as facções criminosas têm no Brasil. E a gente está falando de uma que atua em São Paulo, enfim, já é transnacional, mas que tem origem em São Paulo. A gente tem mais de 50 no Brasil, então isso dá um pouco dimensão do desafio que a gente tem pela frente. Então, nesse sentido, é importante, por exemplo, você tem ações específicas voltadas a fortalecimento da fiscalização em portos, aeroportos. A gente sabe que o Brasil não é só destino para consumo de droga, mas é entreposto, né? Praticamente toda a cocaína que chega na Europa e na África passa por aqui. Né? Tem muitas matérias do Adorno, inclusive, falando sobre isso, da associação, por exemplo, do PCC com facções criminosas, né, na Itália e em outros países. Porém, a gente não sabe muito bem como é que o governo federal pretende fazer isso, né? Eu diria que é uma carta de boas intenções. Então, vamos fazer uma política de enfrentamento ao crime organizado. Muito bom. Ela vai ser detalhada em 60 dias. Então, a gente não tem clareza. Quais são as metas? Tem uma divulgação de 900 milhões que seriam gastos em 3 anos, mas a gente não sabe onde esse dinheiro vai ser gasto. Por quem? Bom, 900 milhões? Desculpa. 3 assaltos a Ourinhos. Assim, considerando o recurso que o governo federal tem à disposição para políticas de modo geral, assim, se você for pensar, o Fundo Nacional de Segurança Pública tem em média 2 bilhões por ano, e isso já é ele turbinado
a partir de 2018 com a aprovação do SUSP, tá? E metade disso é fundo a fundo, então já vai para os estados. Então, se você for pensar que o governo federal tem em média 1 bilhão por ano para manejar ali, 300 milhões é bastante considerando o orçamento disponível. Não é nada considerando o tamanho do desafio e os orçamentos estaduais. Mas o que o governo federal tem hoje à disposição no Fundo Nacional de Segurança Pública, isso está longe de ser pouco dinheiro. A grande questão é, 300 milhões, se bem empregados, poderiam fazer diferença. Mas vai empregar onde, né? Vão ser as polícias civis que vão receber esse recurso, que vai ter unidades específicas para investigar crime organizado em cada um dos estados, vão ser forças-tarefas, porque não adianta gastar esse recurso pagando diária da Força Nacional, por exemplo. Né? Isso não resolve, não adianta, o Adorno fala um pouco, né, agora nessa reflexão sobre, o que tem sido, a gente tem enfrentado o crime organizado com ações ostensivas e isso resulta em morte, de ambos os lados. Né? E os reféns mortos estão aí para mostrar isso. Não adiantou, frustrou o roubo, mas são vidas perdidas. Né? E vale a pena? Então, eu acho que o grande desafio é entender exatamente onde é que o governo federal pretende aplicar esses recursos. Então, precisa ter meta, precisa ter matriz de responsabilidade, precisa ter clareza de como isso vai ser implementado. O que o ministro anunciou ontem é que isso vai ser divulgado, né, vai ser detalhado num prazo de 60 dias, então aguardamos ansiosamente. Enquanto isso, o crime continua dominando. Exatamente. É a sensação que dá, né, Adorno? Você tem uma sensação diferente? Estou exagerando ou não? Não, nem um pouco. O crime continua dominando e, pelo jeito, vai continuar dominando. Até porque quem está lá definindo as coisas que precisam ser definidas não entende nada de combate ao crime organizado. Você olha a despeito de como o Rui Costa vê a situação da Bahia hoje, e é deprimente. Recentemente, o Leonardo Martins perguntou sobre a situação da crise da segurança pública na Bahia. O Leonardo Martins, repórter do UOL, para o Rui Costa, e ele virou as costas e falou: não sou mais, não tenho mais nada a ver com isso. Ou seja, em São Paulo a gente tem no PCC um ex-governador, o Geraldo Alckmin, que hoje faz parte do governo federal, que viu, durante a sua gestão, dobrar a letalidade policial e expandir enormemente a maior facção criminosa do país. A Bahia agora... A mesma Adorno, coisa. Uma curiosidade, né? O PCC, que foi fundado e liderado por muito tempo por ladrões de banco, diga-se de passagem. Né? A história do PCC ela é forjada nisso também. O Marcola como ladrão de banco, a gente tinha o Sombra, que era ladrão de banco, que foi o primeiro batizado. Então, a própria formação do PCC vem de figuras com esse nível de especialização no crime. Se a gente puder até fazer um pequeno spoiler para o episódio 2 do Cidade Dominada, é exatamente sobre isso. O domínio de cidade, ou que muita gente conhece como novo cangaço, mas tecnicamente falando domínio de cidade, ele é uma evolução criminal no Brasil. Então, nos anos 90, você tinha ali o assalto a banco, que o ladrão ia lá, durante o dia rendia os clientes, rendia o gerente do banco e assaltava o banco. Aí, em 2000, na época de 2000, os grandes crimes do Brasil foram o tráfico de drogas, a partir, inclusive, do crescimento do PCC de dentro das cadeias de São Paulo. De 2010, vira o tráfico internacional e a ligação desses caras, do PCC, principalmente, com as máfias da Europa, da Ásia, da América do Norte e aqui dos outros criminosos da América do Sul, formando o Narcosul. E os grandes criminosos, os grandes planejadores dos crimes de domínio de cidade são justamente criminosos ligados às facções que ganharam tanto dinheiro com o tráfico internacional de drogas que hoje eles conseguem, separados da facção, planejar um roubo a banco para ficar milionário em um ato. E aí eles conseguem, inclusive, alugar arma do PCC ou logística ou pessoal do PCC, mas os caras ficaram tão grandes a partir de uma lógica que começa lá nos anos 90 de roubo a banco, que eles voltam para o começo de tudo. Assim. Eles começam com roubo a banco, fazem muito dinheiro com droga, esse dinheiro é revertido de novo para o roubo a banco, de uma maneira muito mais muito maior. Pelo que a Samira e o Adorno estão dizendo, esse plano repete as cantilenas que os outros fizeram até agora. Ainda não veio com algo efetivo. Né? Acho que para responder a nossa pergunta, o crime
o crime continua dominando a partir do tráfico de drogas, financiando o domínio das cidades. É isso E que vocês agora o estão... domínio das cidades também refinanciando o tráfico. E aí virou uma roda gigantesca. Virou perfeito. Gente, eu infelizmente tenho que acabar aqui. A gente já estourou 6 minutos, já estão me xingando aqui. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. O assunto merece um novo programa, obviamente. E vocês, por favor, já estão convidados desde já para a gente continuar discutindo, porque não vai parar por aqui, né? Obrigado, Samira. Obrigado, Adorno. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Muito bom, Thales. Estouramos aqui 6 minutos,